Olá, amigos. Nós estamos de novo com o nosso programa, respondendo as perguntas que você nos envia através do Catecismo Jovem. E hoje nós temos a graça de responder duas perguntas que vêm aqui da cidade de Divinópolis, da nossa comunidade mesmo. A primeira pergunta é da Reisla Driele Silva. Ela tem 23 anos e é daqui de Divinópolis. E ela pergunta para nós: por que temos que batizar a pessoa ainda criança e não adultos? A primeira resposta, Reisla, antes de pegar aqui no Catecismo Jovem, é que o adulto também pode ser batizado. Se ele ainda não foi batizado, ele pode ser batizado. Mas a opção da igreja é primeiro pelas crianças. E aí eu vou responder para você. Por que conserva a igreja a prática do batismo das crianças? É a pergunta 197 do Catecismo Jovem, na página 117. Por que conserva a igreja a prática do batismo das crianças? A igreja conserva desde os tempos antigos o batismo das crianças. Existe uma razão para isso. Antes de nos termos decidido por Deus, já Deus se tinha decidido por nós. O batismo é, portanto, uma graça, um imerecido dom de Deus, que nos acolhe incondicionalmente. Os pais crentes que desejam o melhor para o seu filho, desejam para ele também o batismo, em que a criança é retirada do influxo do pecado original e do poder da morte. Ou seja, se o pai sabe que o batismo é bom, ele, por acreditar, por ser cristão, batizado, por viver o seu compromisso de igreja, ele também quer que o filho já entre na vida eclesiástica, na vida da igreja, e já se torne um com o corpo de Cristo. Por isso ele pode decidir que o filho seja batizado. E o Catecismo continua explicando, na página 118, o batismo das crianças pressupõe que os pais cristãos introduzam o batizando na fé. É injusto negar o batismo à criança por causa de uma liberdade mal entendida. Assim como não se pode negar o amor a uma criança, com a justificação de que ela própria mais tarde se decidirá ou não pelo amor. Também seria injusto que os pais crentes negassem ao seu filho a graça de Deus no batismo. Assim como cada pessoa nasce com a capacidade para falar, embora tenha de aprender a língua, também cada pessoa nasce com a capacidade para crer, embora tenha que conhecer a fé. O batismo não é, contudo, um enfeite. Quando uma criança recebe o batismo, ela tem de o ratificar mais tarde, ou seja, deve confirmá-lo para que seja fecundo. É o que eu disse antes. O pai pode decidir algo de bom para o seu filho, né? O pai pode decidir, se decide para o filho coisas boas, o alimento que o filho vai ter, né? A forma como ele vai se vestir, aonde ele vai morar, tudo de bom que o filho tem, o pai decide por ele antes mesmo dele ter consciência. Assim também no batismo. O pai crente, que acredita, que vive a fé, pode decidir pelo filho. Porque o filho vai esperar anos e anos para receber essa graça, sendo que essa graça é gratuita e já está ali sendo oferecida para ele. Por isso que também temos a crisma, que é a confirmação. Recebemos o batismo ainda inconscientes da fé, mas devemos confirmá-lo depois no sacramento do crisma, no sacramento da confirmação. Por isso que também tem a crisma. E o Papa Bento XVI também fala uma coisa interessante, que tem aqui nas entrelinhas da página 117. O dom recebido pelos recém-nascidos deve ser por eles acolhido de modo livre e responsável. Quando se tornarem adultos, em seguida este processo de amadurecimento, levá-los a receber o sacramento do crisma, ou da confirmação, que precisamente confirmará o batismo e conferirá a cada um o selo do Espírito Santo. Papa Bento XVI. Então, não sei se eu consegui responder tudo que estava no coração da Reisla, mas a resposta é essa. Se o batismo é algo de bom, e o pai já sabe, já tem consciência que aquilo é bom para o filho, ele pode decidir pelo filho. Assim como ele decide tantas outras coisas boas também para o filho. Essa decisão também ele pode tomar pelo filho. Tudo bem? Voltando com a nossa segunda pergunta do programa de hoje, é o programa Partilhando o Yucat. Queria só lembrar que esse programa é uma partilha.
é interessante, é importante que você também tenha o seu YouCat, que você confira aqueles trechos que nós partilhamos aqui, as perguntas que foram partilhadas, para que você também crie intimidade com esse livro. Porque esse livro, além da Palavra de Deus, além da Bíblia Sagrada, deve ser também o nosso livro de prateleira. Beleza? Vamos para a pergunta então. A pergunta é do Lucas, de Divinópolis, ele tem 14 anos. O Lucas perguntou por que padre não pode casar. Por que os padres não casam, né? E na página 147, na pergunta 258 do YouCat, fala: por que motivo a igreja exige uma vida celibatária aos bispos e aos presbíteros? Presbíteros são padres. A resposta é a seguinte: Jesus viveu celibatariamente e quis exprimir assim o seu amor indivisível por Deus Pai. Assumir o estilo de vida de Jesus, vivendo uma castidade celibatária por causa do reino dos céus, tornou-se desde o tempo de Jesus um sinal de amor, de indivisível entrega ao Senhor e de total disponibilidade para o serviço. A Igreja Católica Romana exige esta forma de vida aos bispos e aos presbíteros. As igrejas católicas orientais exigem apenas dos bispos. Interessante isso, né? A Igreja Católica Romana, a igreja que tem sua sede em Roma, que tem o Papa Bento XVI, ela exige dos padres e dos bispos. A Igreja Católica Oriental, ela exige somente dos bispos. A Igreja Católica Oriental, só para vocês entenderem, ela segue quase que todos os ritos da Igreja Romana. Porém, ela não segue o Papa, ela não segue os preceitos que o Papa coloca. Mas vamos voltar ao assunto de hoje. Depois, se você quiser saber mais sobre a Igreja Oriental, mande sua pergunta. O celibato, diz o Papa Bento XVI, não pode significar permanecer vazio no amor, mas deve significar deixar-se apaixonar por Deus. Um sacerdote, vivendo o celibato, deve ser fecundo ao representar a paternidade de Deus e de Jesus. O Papa diz mais: Cristo necessita de sacerdotes que sejam maduros e viris, capazes de exercer uma vera paternidade espiritual. Ou seja, o amor do padre, ele tem que ser todo dedicado à igreja, aos fiéis, ser um pai espiritual. Por isso que a igreja pede o celibato, né? E todo padre assume o celibato, assume o não casar-se por amor a Cristo, para dedicar todo o seu amor a Cristo. Então, é uma coisa que a igreja pede para o crescimento do rebanho, para a maior dedicação ao rebanho. Confere essa resposta que nós demos hoje na pergunta 258 do YouCat, tá? E mais informações, mais perguntas, não deixe de nos mandar através do nosso e-mail, contato@mariadenazaré.com, através do nosso Twitter, @missãomm. E contamos com sua participação, contamos com sua pergunta. Deus te abençoe, até a próxima.